paz seja com todos. Cutuca essa pessoa bonita aí, dá um bem-vindo para ela. Dá um bem-vindo para este rapaz bonito aí. Deus está operando aí na sua vida. Porque eu acredito que desde o momento que você começa a se preparar para a igreja, o Senhor começa a agir, amém? E aí, assim como tem as trevas que ficam furiosas, tem o céu que fica em festa, aleluia. E isso aqui é bom, dá glória a Deus. Isso aqui é bom, porque verdadeiramente nós estamos aqui para incendiar as vidas e os corações e em nome de Jesus detonar com o inferno. Então tudo que você fizer, mesmo que seja pouquinho, mas que você sabe que alegra o coração de Deus, você sabe que vai agradar a Deus, dá glória, aleluia. Meu Pai, tremenda essa semana e ainda promete, né? Muita coisa aí por vir. Dia 30 nossa vigília, dia 31 café, à noite tu vou estar pregando. Na quinta-feira eu vou estar pregando a pastora Patrícia ali também na campanha. E é forte. Quero dar boas-vindas aos nossos visitantes, meu pastor lindo, mora no meu coração, meu filho amado, Alex, né? Mais uma vez provando que Deus é na vida dele. Pode vir o que vier, pode até, né, vacilar, mas não vai derrubar, ô glória. Isso é muito bom, porque Deus é bom, amém? Deus é bom e o tempo todo. Fala com Deus assim: Deus, eu te agradeço, porque hoje, no domingo, dia do Senhor, eu estou na tua casa e eu sei que o Senhor cooperou para isso, amém? As crianças vão subir? Cadê elas? Levanta a mão aí, criancinha, onde você está. Ora aí comigo, igreja. Fala: Deus, abençoe as nossas crianças. Alargue o entendimento para que tenha mais de Deus. E quando crescerem, não se desviem e se lembrem do que aprenderam. Em nome de Jesus. A porta está aberta aqui, amados? Amém? Então desembanha a tua espada aí, irmãos, que o tempo é pouco, né? E a pastora, ela, né, já não gosta muito, né, do negócio. Lucas 19, do verso 2 em diante. E hoje, no domingo da família, eu oro ao Senhor que já esteja trazendo ao teu coração coisas que você pode falar aí com Deus sentadinho. Coisas que você pode falar aí com Deus sentadinha. Da necessidade da tua casa. Da necessidade dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. E aqui, em nome de Jesus, pleitear diante de Deus aquilo que pode estar incomodando você dentro da tua casa. Ou aquilo que você precisa mudar do que você vai ouvir aqui agora. Em nome de Jesus. Amém? E eis que havia ali um homem, no verso 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 19. E eis que havia ali um homem, chamado... E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: aleluia, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Fala: sou eu, Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você pode sentar dando glória a Deus? Aleluia. Eu preguei essa semana, essa palavra, na terça-feira, né? Na sala de oração. E hoje, né? Bem,
nervosa porque eu não tinha nada preparado. Conversando com Deus e querendo trazer algo para a família. A minha família tem sido muito abençoada nesses cultos de domingo. A minha família foi transformada através das mensagens de domingo. Então, se a sua não foi, eu sinto muito, porque você não está recebendo aí. Porque se chegou aqui, chegou aí, amém? E verdadeiramente a minha família está sendo transformada. Os meus filhos estão abençoados. A minha casa está abençoada e eu creio. E o inimigo fica furioso, e aí eu creio mais ainda, porque a glória é de Deus. Aleluia. Então, passando ali por Jericó, Jesus ele foi seguido por uma grande multidão. E naquela cidade ali morava este homem, chefe dos publicanos, um coletor de impostos. Pensa aí no ranço daquele povo que tinha por este homem chamado Zaqueu. E naquele momento, ser um cobrador ou um fiscal tributário naquele lugar já era mal visto. E ele ainda recolher dinheiro dos seus concidadãos era pior ainda, porque ele não era estrangeiro. E aquele domínio estava sobre os romanos. Eles dominavam e tomavam ali impostos além do que era necessário, além do que era justo. E aí todos eles eram mal vistos. E quando era um judeu, era pior ainda. Zaqueu era chefe dos publicanos, judeu. E quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele quis ver Jesus. Tudo que ele ouviu do Senhor, ele quis, sentiu no coração. Eu não sei como que você veio para a igreja. Eu vim para a igreja assim, querendo ver Jesus, com o coração ardendo, porque eu sabia que era algo diferente. Eu sabia que Jesus tinha muito para acrescentar na minha vida. Então eu vim com muita vontade, com muita sede de encontrar Jesus. E aí eu tenho uma história buscando a Jesus, por todas as religiões e seitas que eu passei buscando Jesus. E aquele homem ouviu falar de Jesus e no seu coração incendiou, ardeu a chama, e ele quis ver Jesus. Mas aí você ouviu que ele era de baixa estatura, e isso era para ele desvantagem, isso era para ele um problema, isso era para ele uma grande dificuldade, porque ele não tinha como ver Jesus. Mesmo se ele saltasse, se ele pulasse, o povo era bem mais alto. E assim mesmo o tumulto, a multidão ali, né, junta, se ele entrasse no meio, ele poderia ser pisoteado. E aí ele teve uma grande ideia. Dá glória a Deus. Fala ideia com atitude. Amém? Projetou e agiu. Muitas vezes nós projetamos e não agimos. Muitas vezes nós pensamos como é que poderia ficar o louvor. Até aí sentado, né? Poderia dar uma ideia para o irmão, mas fica sentado, não se levanta, não fala nada. E aí nós vamos caindo no esquecimento, vamos acomodando, deixamos de agir. Zaqueu não. Zaqueu ele ficou pensando ali, matutando, se ele fosse diante daquela multidão. E aí ele lembrou que na estrada tinha uma figueira brava. E ele poderia subir naquela figueira brava. Se ele chegasse antes de todo mundo, daria para ele ver Jesus. E foi o que ele fez, irmãos. Zaqueu tinha ali uma alta posição pública, mas era fisicamente debilitado, era fisicamente pequeno. Talvez nós sejamos grandes aos olhos de algumas pessoas, mas na verdade, intimamente, somos pequenos. Temos essas ideias, não colocamos em práticas, até pensamos bem, né? O nosso ideal parece que vai dar certo, mas não fazemos. E aí nós olhamos para a nossa insignificância e nos sentimos pior ainda, porque não conseguimos levar adiante um plano, porque não conseguimos levar adiante algo que poderia ser bom. Cai no esquecimento, como eu falei. E aí mais tarde, talvez, não sei se já aconteceu comigo, você já aconteceu comigo, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, e aí aquela memória de um momento de fracasso, de um momento de perda de tempo, nos traz de novo uma aflição. E aí nós nos vemos exatamente como Zaqueu estava se vendo ali, debilitado, com algumas dificuldades, mas ele não aceitou. Dá glória a Deus. Ele não aceitou, queridos. Talvez você tenha deficiência na leitura, talvez você tenha deficiência no raciocínio, você não consegue acompanhar algumas pessoas porque elas estão falando e explicando, mas isso não pode impedir você de buscar.
Isso não pode impedir você de crescer. Isso não pode impedir você de fazer diferente, amém? Porque se essas pessoas tiveram essas possibilidades também vieram para você. Amém. Pelo menos um glória. E essas possibilidades que vêm para mim e para você são oportunidades. E essas oportunidades, elas estão aqui para serem aproveitadas. Então, quando nós olhamos para a nossa deficiência, quando nós olhamos para aquilo que é nossa limitação, nós deixamos de viver o novo de Deus. Porque em todo o tempo, se você tem debilidades no raciocínio, se você tem dificuldades em movimentos, Deus vai trazer para você situações para que você mude. Deus vai trazer para você situações para que você cresça. Deus vai trazer para você situações para que você seja transformado. Aleluia! Porque Deus não olha para mim, para você como você me vê ou como eu te vejo. Deus, Ele tem um plano, Deus tem um projeto. E Ele colocou a mim e a você dentro das nossas debilidades, dentro das nossas limitações. E mesmo assim, muitos de nós paramos e esquecemos que em Deus nós somos mais que vencedores. Que em Deus nós podemos. E aí nós olhamos para as nossas limitações e esquecemos da palavra viva, da palavra rema, que precisa arder no meu coração quando eu estou diante de uma barreira, que precisa arder no meu coração quando eu estou diante de um obstáculo, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na minha igreja, seja em qualquer área da minha vida. O meu Deus quer agir em todas as áreas da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Então, como você vê essas debilidades? Como você vê essas dificuldades? Você se acomoda e cruza os braços? Ou você vai partir para cima? Aleluia. Eu conheço algumas pessoas que partiram para cima e as suas vidas estão sendo mudadas. E outras que estagnaram, cruzaram os braços e as suas vidas, está tocando a vida deixa me levar, né? Como é que é aquele negócio lá, né? Alex está aqui, gente. Glória a Deus. Então, irmãos, nós podemos comparar a estatura de Zaqueu com alguma dificuldade que você tem, com alguma debilidade que talvez você não fale para as pessoas, que talvez você não comente com muita gente, mas que ali no teu coração tem sido motivo de chateação, tem sido motivo de limitação. E aí você ouve da sua pastora, você ouve de alguma mensagem, porque graças a Deus, toda vez que a sua pastora prega, vem alguém, né? E renova aquilo ali, reforça para a glória de Deus, para dizer que Deus está falando com a igreja. De uma maneira. Deixa eu te falar. Você fazendo as mesmas coisas, você não vai conseguir resultados diferentes. Você agindo da mesma maneira, diante de situações, mesmo que parecidas, não vai ter resultados diferentes. Positivos, porque é aquilo que eu expliquei a semana passada, né? Ou semana retrasada, você vai estar fazendo 360 graus. Vai estar agindo, fazendo, correndo, ali, aqui, mas vai parar no mesmo lugar. Né? De repente você está fazendo de maneira diferente, mas que no final vai trazer o mesmo resultado. E não do jeito que Deus quer que você faça. E é essa a nossa dificuldade. Quando Zaqueu deixou arder aquilo no coração dele, irmãos. Ele olhou aquela multidão, ele olhou aquele povo com sangue nos olhos, como diz aqui, cadê ele? Eliabe, né? Com sangue nos olhos, tá aqui. Vai me comer, vai me trucidar, eu vou ali nada. Então ele pensou, ele não desiste. Aleluia! Quantas vezes você desiste por causa de uma dificuldade? Quantas vezes você parou por causa de pessoas? Quantas vezes você deixou de fazer por causa da opinião de cristãos que não têm vida transformada? De cristãos que são do reteté, mas têm uma língua desse tamanho. De cristãos que pregam a palavra, mas que vivem o contrário. Quantas vezes você desistiu? Por causa de opiniões de pessoas que não carregam Deus, que não ouvem Deus. Porque se ouvissem, as suas vidas eram respaldadas. Porque se ouvissem, não seriam mentirosas. Porque se ouvissem, seriam prósperas, pagariam o que devem.
Porque se ouvissem a Deus, querido, mesmo se tivesse um problema, uma dificuldade, o Deus que o serve, que você serve, que nós conhecemos, livra aqueles que são teus. Aleluia! Faz brotar. O que você não tem, o que você não conseguiu, Deus faz brotar. Tem alguém que crê nisso aqui, Jesus? Aleluia! Porque isso é fé, irmãos. Aquele homem, quando ardeu no coração dele, eu quero dizer para você que esse ardido foi porção de fé. Eu não vi, eu não conheço, mas eu sei que tem algo aí. Aleluia! Eu estive lá no Espiritismo e eu vi lá, gente, a imagem na água, no copo d'água, eu vi. Tipo bola de cristal? Eu vi, irmãos. Existe isso. Macumbaria, né? Na encruzilhada, existe isso, irmãos. E é macumbaria. Que se fosse bom, seria boa cumbaria, amém? É macumbaria, então é mal, não é bom. Então tudo que é mal não procede de Deus. Então acabou, irmão. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Em nome de Jesus. Então quando você pode agora comparar a estatura de Zaqueu, a dificuldade dele em ser aceito pelo povo, e tudo que ali passou na cabeça dele como um filme, passou na sua também. Mas assim como Zaqueu, ele ouviu o arder do teu coração. Nós cantamos aqui: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. E ali quando ardeu aquilo, ele olhou para aquela multidão, ele olhou para o seu tamanho, e ele pensou numa estratégia, e ele agiu conforme a sua estratégia. Correu na frente daquela multidão, subiu naquela árvore. Quando Jesus estava vindo lá, ele estava lá tentando segurar, e essa figueira brava é cheia de espinhos, irmãos. É um espinho desse tamanho assim, ó. Então se ele pisasse ali no lugar errado, não ia ser bonito não o negócio. Mas o desejo, o arder, não viu impossibilidades, só viu o motivo. Eu quero ver Jesus, eu quero olhar para Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, muitos dizem que não conseguem ver a face dele. Eu mesmo nunca consegui ver a face de Jesus. Eu imagino aquele homem de cabelos castanhos, dourados, né? Com os olhos azuis, com aquela barba. É assim que eu imagino Jesus. Lindo, maravilhoso, desse jeito. Né? E esse último homem, né, da Paixão de Cristo, meu Deus, personificou a imagem de Jesus para mim. É aquilo ali, aquele gato. Jesus é gato, irmãos. Pode falar que é feio, tem nariz grande, problema é você. Para mim ele é gato. Nariz afilado, olho azul, cabelo encaracolado, dourado. Aleluia. Esse é o meu Jesus. Tem Jesus aí que o povo vê, né? Pretinho também, não é? Né, Leandro, ali, ó. Olha que Jesus bonito ali também. Né, Alex? Aí também, ó, carequinha. Você imagina do jeito que você quiser, mas eu imagino assim, amém? Então quando ardeu no coração daquele homem, não olhou as impossibilidades. Eu quero trazer para você aqui, amados, algumas lições nessa passada de Jesus ali em Jericó. E naquela rua seca, árida, com aquela árvore. Uma vez eu vi um pregador e ele falou que no dia que Deus fechou o jardim do Éden, ele mandou primeiro um anjo ir lá e plantar uma semente naquele lugar. Porque aquela semente iria crescer uma árvore em determinado ano. E neste determinado ano, um homem ia subir nesta árvore para falar com Jesus. E ele estava trazendo isso, né, numa revelação de Deus para a vida dele, para saber que tudo que Deus faz tem um propósito. E dentro da mensagem de ontem que eu falei para as mulheres, já está tudo pronto. Alguém acordou aí, Jesus, glória a Deus. Você fica orando aí, se desgastando, né, se rasgando todo aí, já está pronto. O que é que precisa, pastor? Então, eita Deus tremendo. Quem lembra aí? Isaías 1:19. Entendeu? O que está faltando, pastora? Obedecer. Está tudo pronto. Posição, né? Para receber. Mas não. As pessoas preferem ser essa grande multidão. Ver um homem sendo transformado, ver um homem ardendo por Deus, querendo mudar a sua vida. Talvez ainda cheira uma, talvez ainda fuma um cigarro, talvez ainda desce um copinho,
mas está ali tentando, e a gente vai olhar só o que ele está fazendo e não o esforço que ele está ali empregando para estar na igreja, na hora que podia estar num boteco, né? Está ali, né? Deve estar queimando ali aquela vontade, né? Misericórdia, porque eu sei como é que é. Né? Já orei por muitos viciados e Deus já me viu, já me fez sentir o que eles sentem, porque eu era intercessora. E o intercessor, ele sente tudo que por quem ele está intercedendo sente. Se você não sabe, você nunca viveu isso, então eu sinto muito que você pensa que você é intercessor, você não é. Porque o intercessor, ele passa os processos daquela pessoa que ele está cobrindo. E tudo que aquela pessoa sente, você sente. Se você estiver intercedendo por alguém que está com câncer, você vai sentir as dores. Se você estiver intercedendo por alguém que está viciado, você vai sentir aquilo ali também. Um intercessor, por isso que é algo muito de Deus para ser intercessor. Se só orar e apresentar é orar. Intercessor é mais profundo. E quando eu entendi isso, ali, nessa palavra, essas lições que nós vamos passar aqui, são 4. Talvez você se encontre numa confusão. Talvez você está orando há anos, está na igreja há anos e não aconteceu aquela grande coisa que você ouve dos pastores, que você ouve de algumas perguntas. Algumas perguntas que eu tinha quando eu já até dei esse testemunho aqui. Por que eu não consigo ter paz na minha casa? Por que eu não consigo me livrar dos problemas dentro da minha casa? Por que tantos problemas vêm sobre minha vida, sobre a minha família? E o que eu faço para ter paz na minha casa? Eu já me fiz essas perguntas. Né? Até falar assim, meu Deus, saí da igreja agora e estou voltando para o inferno. Depressa. Jesus tem pressa na sua vida. Jesus tem pressa de agir na tua casa. Jesus tem pressa de transformar a tua vida, a tua família, a tua igreja, a tua casa. Só depende de você. Postura, posição, pensar e agir. E quando eu aprendi essa lição aqui, queridos, depois de muitas tentativas, que eu fiz, que eu orei, que eu ungi, né? Ungi a cabeça dos meus filhos, ungi os pés do meu filho, ungi a boca, ungi os ouvidos. E aí um dia eu descobri quem era o enviado do cão dentro da minha casa. E aí eu fui lá no banheiro, aprendi uma mensagem. Vai lá no banheiro e manda o capeta embora. Dá glória a Deus. E eu fui lá no banheiro aquele dia, mandei o capeta embora e ele foi. E aquela pessoa que era, né, cheia do capeta ali, serviu até meu prato, perguntou se eu queria um bife com ovo. Dá glória a Deus. Muitas pessoas são usadas por Satanás para te tirar do prumo. Quando o diabo não consegue agir na tua vida, quando o diabo não consegue perturbar você, ele vai usar pessoas. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. Pessoas de dentro da tua casa. Porque infelizmente, você pode estar cheio do Espírito Santo, mas alguém da tua casa não está, irmãos. E além de não estar cheio do Espírito Santo, dá lugar. E aí o inimigo usa a boca, o inimigo usa ali talvez uma inveja, talvez uma ira, para tocar em você. E mesmo que ele não consiga tocar, ele nos faz vacilar. Então essas muitas tentativas de alcançar essa paz, elas já foram feitas, mas nada mudou. Porque você precisa entender uma coisa aqui. Zaqueu, diante daquelas muitas restrições, diante daquelas muitas dificuldades, ele não ficou choramingando. Ele não ficou murmurando. Ele não ficou falando, porque eu sou pequenininho, eu não vou conseguir. Porque eu não cresci. Né? Buscando só coisa ruim para deixar ele pior ainda. Não. Ele não olhou para ele. Ele olhou a motivação do coração dele. E muitas vezes a motivação do nosso coração pode nos fazer conquistar coisas grandes. Mas também pode nos fazer perder coisas grandes. Porque a motivação está ali, mas precisa de ação. E esse agir, muitas vezes não é em nós. Não é na nossa inteligência, não é no nosso intelecto. Às vezes é uma hora de oração, um tempo com Deus, para que Ele venha nos direcionar, para que Ele venha nos guiar naquilo que não estamos vendo ou entendendo. E naquilo que não estamos entendendo, se viermos aqui e colocarmos no altar de Deus, irmãos, Ele vai revelar para você. Ele vai trazer para você. E se for preciso, Ele vai desenhar para você. Mas muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nós achamos que aquela oração rasa, que aquele momento ali que nós pedimos o pastor, vai resolver o problema.
E eu quero dizer para você que Jesus, Ele quer mudar a minha vida, a sua vida. Jesus quer mudar a nossa família, a nossa igreja. Jesus quer mudar o meio onde nós vivemos. Mas o que Jesus falou para mim, que para eu mudar algumas coisas, eu preciso ser mudada. Para eu ser um agente transformador, eu preciso ser transformada. E quando eu entendi isso, algumas coisas mudaram dentro da minha casa. Às vezes eu queria falar, porque eu achava que eu tinha razão, mas aí eu me calei. Porque tudo aquilo estava começando a acontecer, porque eu estava dando ouvidos. E eu estava indo na direção que o Espírito me dava. Dá glória a Deus. Deus vai mudar a sua família. Então, se você está aqui nesta noite, você pode afirmar que Jesus está na tua casa? Você pode afirmar que Jesus está no teu lar? Então, por que você não consegue ver paz dentro da tua casa? Porque está sempre uma dificuldade, um problema, uma pessoa, e você não tem condições de resolver. Você não encontra essa paz. O que é essa paz, irmãos? A Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento. Está caindo tudo, está desmoronando tudo, mas eu tenho esperança e confiança. O negócio está feio, fui olhar o banco, está no vermelho, mas a fé e a esperança que está em mim não me deixa ficar nervosa, não me deixa ficar ansiosa, porque a confiança está em Deus e não em mim. E a qualquer momento Ele vai me ver e vai transformar aquilo que eu estou vivendo. Essa paz que eu estou falando. Tem problema. Está vindo uma avalanche. E está lá longe, você está vendo, vai me pegar, Jesus. Mas você não sai do lugar. Porque naquele momento você não tem forças. Você não tem ideias, você não tem condições. Então você crê que aonde eu não posso ir, Deus vai. Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. E é essa paz que eu estou falando para você. É esta paz e a convicção que você tem que ter no teu coração. E a primeira coisa que você precisa, como lição na vida de Zaqueu, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa família. Uma coisa que Zaqueu fez e que eu falei muito aqui. Forçar e esforçar. Fazer grandes esforços. Quando eu me calo, né? Mesmo tendo razão. É um esforço sobre-humano, irmão. Tem que encher a boca d'água, tem vez. Senão não dá tempo, né? Já foi. É um esforço. Diante de uma situação que talvez você tenha razão ou não. Mas só para que haja paz, para que não tenha problema, fecha a boca. Então é um grande esforço. E Zaqueu ali, ele fez um grande esforço. Que ele era pequenininho numa árvore, figueira brava com espinhos. Ele subiu naquele lugar. E ele correu na frente. Pensa que ele passar pela multidão por fora. Não foi pouco, porque era muita gente. Então ele fez uma carreira, correu até aquela árvore, subiu e esperou algum tempo. Não foi pouco espaço. Não foi como daqui e ali no sinal. Eu acredito que foi mais distante ainda. Porque a volta que ele tinha que dar por fora era muito maior. Se ele tinha um animal, se ele tinha alguma coisa, eu não sei, mas eu sei que foi um esforço. E ali, quando ele subiu naquela árvore, irmãos, aquele esforço, eu escrevi para você o que é esforço. Esforço significa uma atitude em que alguém mobiliza todas as suas forças, canaliza todas as suas forças físicas ou morais, sendo vigor e energia para atingir um fim, para atingir um objetivo. Então toda a força que ele tinha ali, o desejo era tão grande que ele cortou por fora e chegou lá. E ainda esperou ali pendurado naquela árvore. Dá glória a Deus. Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você tem essa confiança? Você tem essa confiança? Talvez você deixou um pepino no trabalho e quando você sai de lá, aquele pepino não foi resolvido. Você tem a confiança de que você vai chegar lá de manhã e vai estar transformado? Você saiu de casa com um problemão, um pepinão, e aí você sai crendo que quando você voltar, Deus vai ter cuidado disso? Aleluia! Quando o Senhor diz, é exatamente isso. O Senhor falou isso para Salomão também, lá em 1 Crônicas 28:20.
Deus disse também a Salomão: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Aleluia. Zaqueu, ele não olhou para os impedimentos da sua pequena estatura. Ele não olhou para a sua dificuldade. Ele até olhou, mas isso não fez Zaqueu desistir. Isso não fez Zaqueu voltar para a sua casa. Ele deu vazão àquele desejo, àquele arder do coração. E ali ele foi. E aí vem a segunda lição. Deus sempre conhece e está vendo todos os nossos esforços. Porque Deus vê nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Deus vê o nosso coração. Deus vê o seu coração. Aqui quando nós cantamos, né, e lá no Salmo 139, 23, né, vem de lá, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus nos molda e nos guia através do Espírito Santo. Como que é o Espírito Santo para você? Como você vê? Como você sente o Espírito Santo? Como você conversa com o Espírito Santo? Você já parou para pensar nisso? Ou você só fica ouvindo as mensagens? Você tem uma experiência com o Espírito Santo? De você estar andando numa rua e de repente aquela voz passa por aqui, não vá. Você tem uma experiência assim? Não vai lá hoje não, deixa para amanhã. Um negócio assim? É o Espírito Santo. Então se ele faz às vezes quando a gente não está esperando, imagina se você estiver conversando com ele. Imagina se tudo que você fizer, você ir lá depositar para ele. Como é que seria a tua vida? Como é que seria a tua vida? Se tudo que você fizesse, você se lembrasse: Senhor, sonda o meu coração, prova o meu coração. E aquilo que está dentro de mim, esta motivação, ela é verdadeira ou falsa? Talvez você não saiba a resposta, mas Deus sabe. E muitas coisas que nós não recebemos é porque Deus conhece a motivação do nosso coração. E aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, aleluia, vai testificar e o Espírito Santo vai operar. Amém? Amém, irmãos? Fala assim: Espírito Santo, habita em nós e nos concede ouvir e atender a sua voz. Amém. Amém. O tempo todo. Glória a Deus. Terceiro, irmãos, lição que nós queremos passar para você aqui através da vida de Zaqueu. É forte, fala, é forte. Jesus, ele não está preocupado comigo e com você. Jesus, ele não está preocupado com os nossos pecados. Dá um glória a Deus. Mas Jesus está preocupado com o que vai acontecer comigo e com você. Dentro das opções que nós temos, céu e inferno. Nada mais do que isso. Nós vimos, né? Uns 5 caminhos. A Bíblia fala de 7 caminhos, né? Que o inimigo vem por um caminho e vai voltar por 7. E às vezes a gente pensa que existem esses 7 caminhos. Não, irmão, são só 2. A porta é uma estreita e a outra porta, ela é larga, espaçosa. Com alguns atrativos, né? Nos deixa, né? Essa sensação, a palavra quando nós lemos. Com alguns atrativos. Além dela ser larga, tem alguns atrativos. E além da outra ser estreita, ela é perigosa, difícil. E aí são essas 2 opções que você tem. Deixa eu te falar aqui uma coisa, olhe para mim. Não tem meio termo. Não tem uma mais ou menos. Ou você está em uma, ou você está na outra. E não existe isso aqui. Quando o Senhor está falando, Ele não está preocupado com os nossos pecados. Se você matou, se você roubou. Ele não está preocupado, né? Como disse aqui, eu acho que foi o pastor Silvio, que falou que o pecado da Bíblia é o pecado de não aceitar Jesus. O único pecado da Bíblia que fala para nós é o pecado de não aceitar Jesus. E aí vem todos os outros, porque quando nós não aceitamos Jesus, a gente pratica as coisas da escuridão. E a gente até tem prazer. Porque pecado não é ruim não, irmão. Fala aí, os jovens aí, que não casaram ainda. Diz para mim aí.
fica tudo quietinho. Glória a Jesus. Né, irmão? Fornicar. Quem falou que fornicar é ruim? É bom. Adulterar. E tem gente que ainda fala, porque é pecado, é mais gostoso. Fala, tá amarrado, capeta. Tem gente que fala, irmão, que o diabo ele é sujo. Ele é sujo e lambuzado. Porque ele quer trazer essas coisas como se fossem agradáveis. E realmente elas são. A diferença é de que lado que você está. Porque como José, você pensa que não incendiou a pele dele, não? Mas antes dele dar ouvido, o que ele fez? Ó, pernas para que te quero. Fugiu da aparência do mal. Correu da tentação. Mas muito jovem, não, eu aguento. Dá para mim. Vai acontecer nada. Desavisado. Então os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Então Deus não dá essa importância toda que o homem dá. Mas Deus, ele nos direciona, ele nos guia em todo tempo para nós desistirmos de pecar e entrarmos pela porta estreita e seguir a Jesus, porque Deus conhece o meu e o seu coração melhor do que eu e você. Deus, ele sonda constantemente o nosso coração, principalmente quando nós estamos orando, quando nós estamos pedindo. Porém, meu irmão, em nome de Jesus, comece hoje nos teus pensamentos e colocar em prova quando você precisar de Deus para te abençoar. Porque às vezes você pede, é comum, é normal, já é automático. Deus me abençoe. Mas vai abençoar para quê? Né? Tem gente aí que acha que orou para a mulher separar, que o marido era para ela, que é de Deus. Não é, irmãos. É hipocrisia. É coisa da carne, não é Deus nesse negócio, não. Não tem Deus aí, não. E muitas vezes a gente coloca isso para nós, e essa indiferença, essas situações, essas circunstâncias, nos leva para um caminho largo. E aí nós vamos caindo, né? Naquelas coisas que todo mundo faz. O que é que tem? Não tem problema. Ah lá, o pastor está fazendo. Olha o argumento de Satanás, irmãos. Só você pensar, Deus vai se agradar? Aí tem uma coisa que eu aprendi quando eu era novinha na fé, que eu ouvi um pregador também. Pergunta a Jesus, o que Jesus faria no meu lugar? Acho que eu tinha 1 aninho de idade na presença do Senhor quando eu ouvi essa mensagem. Eu devia estar com uns 31, 33, um negócio assim. Mas eu tinha 1 ano na presença de Deus. E aí, irmãos, quando nós paramos e perguntamos o que Jesus faria, mesmo assim você consegue fazer? E contra aquilo que Deus quer que você faça naquele momento, aquilo que Deus quer que você venha agir naquele momento. Muitas vezes nós fazemos sim. E aí eu quero chamar a sua atenção para este esforço. Se esforça. Como José sai correndo. Como José vai para a contramão. Todo mundo está indo, irmãos. Beleza. Todo mundo está indo para o inferno. Tu vai também? Diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Tu vai ficar lá também? Ou você tem um objetivo do céu? Ou no teu coração arde o desejo de ir para o céu? Amém, amém. Glória a Deus também. Porque se arde, se esforça mais. Se esforça mais. Busque mais bom ânimo no Senhor. E uma coisa que eu quero dizer para você aqui, deixar nessa lição aqui, queridos. Zaqueu, ele não merecia ver Jesus. Zaqueu ali, ele não merecia ouvir a voz de Jesus, ou receber a visita de Jesus, ou ser salvo por Jesus. E você sabe da maior? Eu e você também não. Nós não merecemos. Mas ele fez assim mesmo. E isso se chama graça. A graça de Deus está sobre as nossas vidas. E por causa disso, mesmo sem merecer, Ele nos concede. Oh, meu Deus. E aí eu quero falar para você a 4ª lição aqui. Você precisa saber disso. O esforço de Zaqueu foi importante. Porque através do esforço de Zaqueu, Deus ouviu o coração dele. Quando Deus trouxe a chama, porque é Deus que chama, amém? É Deus que nos escolhe, amém?
Então, quando o Senhor estava se aproximando, eu creio que os anjos vieram, como Ele está fazendo aqui agora, neste lugar, nesta congregação. Os anjos estão passando aí, e algumas pessoas estão sentindo essa chama. Algumas pessoas estão sendo incendiadas pelo poder da presença de Deus. E o poder da presença de Deus, Ele já trouxe aqui, desde de manhã. Dá glória a Deus. Ou talvez há uma semana, porque o tempo de Deus é o tempo dele, não é o meu e o seu. Porque para Ele não existe passado, presente e futuro. O tempo é dele. Agora que Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe. Porque você tem as suas escolhas. E aquilo que Ele sonda no teu coração, Ele sabe qual o caminho que você vai seguir. Mas mesmo assim, Ele nos concede essa chama. Mesmo assim, vai aquecer o teu coração. Mas a escolha é sua. Não é minha. E nem dele. Ele está aqui me usando como instrumento para te falar sobre isso. Ele está aqui me usando e trazendo aí na sua memória todas as vezes que isso aconteceu na sua vida. Que Deus falou com você. E que Deus usou pessoas para falar com você. E acendeu aqui, queimou, ardeu. E muitas vezes você não fez. Então quando o Senhor mandou o anjo passar naquela cidade e marcar os escolhidos. Fala, eu sou escolhido. Fala, irmão, eu sou escolhido. Fala com fé, irmão, eu sou escolhido. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então quando vem o anjo e ele manda, que Deus manda para acender a chama no coração, algo tão forte que aquela pessoa não consegue resistir. Já ouviu falar de paixão? Quem já se apaixonou aqui? Coisa doida, né? Avassaladora. Deixa a mãe falando sozinho, pai falando sozinho, né? Que se gaste para lá. Eu quero é viver minha paixão, não é assim? É essa paixão. Uma coisa forte, incontrolável. E o Espírito Santo, né? Traz para nós. O Senhor ordena aos anjos e ali Ele traz diante dos escolhidos. E aquilo arde. E Zaqueu não olha ali as suas dificuldades. Ele parte. Eu quero ver Jesus. E que coisa linda, irmãos. Quando testifica. Zaqueu. No meio daquela multidão. O Senhor sabia o nome de Zaqueu. No meio daquela multidão. O Senhor tinha escolhido Zaqueu. E eu imagino quando Jesus olha para ele sorrindo. Desce depressa, Zaqueu, com um sorriso. Porque ele ouviu o chamado. Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele deixou aquilo arder, deixou ser consumido e correu para ver Jesus. Isso acontece com você, querido? Quando você fala, hoje eu não vou na igreja. Quando você fala, hoje eu não quero saber de comunhão com os irmãos, não. Arde em você. Tão forte que você não consegue ficar em casa, ou você fica em casa. Poxa, eu podia ir na igreja. É a chama. Poxa, não custa nada largar esse jogo, largar essa novela, largar esse filme, largar esse seriado. É Jesus falando com você. Que Ele quer te encontrar na casa dele hoje. E muitas vezes essa paixão nós deixamos. E vai passando o tempo, ela vai se perdendo. Vai passando o tempo, essa chama, ela vai apagando. Porque simplesmente coloca ali a brasa, longe da fogueira. Tem fogo aqui? Tem fogo aí? Esse fogo que você leva para casa todas as vezes que você se reúne. Este fogo que você anda pelas ruas e talvez você vê algumas coisas que te chamam a atenção, mas que por causa deste fogo você se desvia dele. Aleluia! Este fogo que o Senhor trouxe no meu e no seu coração precisa continuar ardendo. E este fogo, ele é trazido na palavra de Deus como a chama que não se apaga no altar de Deus. Seu coração é altar do Senhor? A sua adoração é voltada para o Senhor? Porque esta quarta lição, Deus está falando do esforço de Zaqueu. O esforço que ele fez para ver Jesus. E a retribuição e a recompensa. Aleluia! A salvação chegou nesta casa. Ele não fala, a salvação chegou para você, Zaqueu. Ele fala, a salvação chegou para a tua casa.
Ele e toda a família. Aleluia! Quantos da sua família ainda faltam aceitar Jesus? Quantos da sua família poderiam aqui estar trabalhando conosco, né? E tem pessoas na nossa família que eu falo, minha mãe com Jesus, né? Fala, minha mãe, meu Deus, vai ser uma evangelista nata. Ela vai arrebanhar a multidão, Jesus. Incendeia. Quantas pessoas que têm essas possibilidades? O Senhor, Ele é justo. Ele te guarda. O Senhor te honra sempre. Então, em nome de Jesus, se Satanás mandou alguma seta, lembra que Jesus te conhece verdadeiramente. E de tudo isso, Ele te ama. Um amor incondicional. Um amor que não tem como explicar. Um amor que não tem como entender. Porque eu em pecado, eu toda errada, me desviei do caminho dele. E ainda assim, diz a palavra, Ele me ama. E aí somos abençoados das migalhas que caem da mesa. Somos agraciados das migalhas que caem da mesa. E muitas vezes nos satisfazemos só com isso. E esquecemos que podemos participar deste banquete. Aleluia. Eu quero trazer para você a figura de um Deus alegre. A figura de um Deus que sorri. A figura de um Deus que dá gargalhada. Como uma criança que brinca com seu pai. Né? Tem criança pequena aqui, o Elton, né? Como é que ri, né? Faz uma bobeirinha. Papai é assim conosco. Quantos sorrisos você arrancou do Senhor essa semana? Quantas gargalhadas você fez papai dar por sua causa essa semana? Quantas vezes você brincou com ele nessa semana? E quantas vezes você pediu um conselho? Você orou a ele e falou, vim aqui porque aqui eu não dou conta não, preciso do Senhor. Tem que ser o Senhor. Eu já fiz o que eu podia. Para mim não dá mais. Cheguei no meu limite. Consegui subir na árvore. Agora eu preciso que o Senhor me veja. A figueira é brava, tem espinhos. E eu sou cansado e pequeno. Para subir isso aí vai ser difícil. Vou ter que despender um esforço sobrenatural. Mas eu fiz. E daqui para cá, eu não consigo mais. Eu preciso que o Senhor se levante. Quantos aqui já fizeram esta oração e viram Deus se levantar? Só eu, irmãos? Amém, glória a Deus. Porque Ele se levanta. E aí você pode entender o amor deste Pai. Talvez você está todo errado, como eu já cansei de ouvir, né? De pessoas bêbadas, de pessoas drogadas, que falam e que sentem, né? Da direção de Deus arrancando elas deste caminho. E elas falam mesmo, foi a mão de Deus. Independente de onde eu estava, como eu estava, Deus olhou para mim e me tirou e me limpou. Dá glória a Deus. Eu quero falar para você. Primeiro elemento do fruto do Espírito. Aleluia. Qual que é? Amor. Amor. Na ordem, o amor vem primeiro. Segundo, a alegria. E o terceiro, a paz. Esses três elementos são os primeiros, porque são os primeiros que eu e você precisamos desfrutar. Porque nós precisamos entender que quando nós encontramos Jesus, o amor, a alegria e a paz de Deus vem sobre nós. E as outras coisas são conquistas. O que é conquista? O quarto elemento, qual que é? Paciência. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fidelidade, fé. E o oitavo? Mansidão, longanimidade. Longanimidade. Não me irar. Né? Deus é longânimo, tardio em se irar. Por isso que Ele tem tanta paciência com a gente. Né? Para Ele te dar uma burdoada, quanto tempo que demorou? Né? Para Ele dar uma chicotadinha. A gente já fez muito, já aprontou muito. E esses, né? E o nono elemento, que é mais difícil, que eu ouço falar, domínio próprio. Dominar a mim. Não é dominar você não. Não é eu te dominar não. É eu me dominar. É você se dominar. Então estes, né, do quarto elemento até o nono, são conquistas. É crescimento. E aí vem as circunstâncias. E aí vem as situações que Deus cria para que eu e você possamos exercitar estes elementos. Se coloca de pé sobre os teus pés. O
que você tem feito pela tua família? O que você tem feito para que a tua família seja completamente feliz? Qual o esforço que você tem despendido para que a tua família seja abençoada por Deus? Aqui está me falando aqui que os dias eles estão passando muito depressa, que as coisas estão acontecendo muito rápido. Este ano passou, irmãos. Fomos acometidos, né? E ainda está aí, matando muita gente, Covid. E não existe, irmãos, nenhuma palavra dizendo que isso vai acabar. E muito pelo contrário, a Bíblia fala que é só o princípio das dores. Como é que você está? Você está preparado? Você está fortalecido? Porque se você está preparado, se você está fortalecido, a sua família está. Amém? Está ouvindo aí, irmão? Não acabou o culto, não. A sua família está. Porque eu entendo que eu sou agente transformador aonde eu estiver, no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja. Você é agente de milagre aonde você estiver. Dá um glória a Deus. E você precisa se lembrar disso, que está passando depressa. Hoje nós estamos, que dia hoje? 25 de outubro. Faltam 2 meses e 5 dias para acabar o ano de 2020. E as coisas que aconteceram neste ano, você está preparado para o ano que vem? Ninguém esperava, irmãos. Este foi o ano do infinitamente mais de Deus. Em todas as áreas. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Fala comigo, o novo de Deus está chegando para mim e para a minha família. Aleluia. Aquele povo não se alegrou por Zaqueu. Aquele povo não se alegrou com a salvação da casa de Zaqueu, muito pelo contrário. Hoje, em nome de Jesus, nós precisamos tomar cuidado para não termos atitudes erradas quando Deus está agindo. Nós precisamos ter a direção do Espírito Santo. Quando Deus fala para Zaqueu, hoje veio a salvação nesta casa. Zaqueu, e a tua casa foi salvo. Aleluia. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. O propósito de Deus não é riqueza. Não é nos dar riqueza. Os valores do Evangelho são espirituais e eternos. Quando nos colocamos na obediência, a bênção corre atrás de nós e nos alcança. Nós não podemos reduzir uma visão materialista para o Evangelho. Mas a graça e o propósito de Deus é salvação. Salvação para a humanidade. E aqueles que foram escolhidos. Eu e você. Temos a tocha. Temos para levar a Deus. E lá na sua família, você é o agente transformador. Para Deus mudar a minha família, eu preciso mudar. Porque é através de mim que Deus vai mudar a minha família. Coloque a mão no teu coração. E fala com Deus agora. Por alguns segundos. O que aconteceu na sua casa? O que está acontecendo lá agora? Você pode colocar diante do altar. E pedir a Deus que venha agir, que venha te dar força, que venha manifestar o fruto do Espírito. E trazer essa direção para a tua vida em nome de Jesus. Eu preciso que você entenda que Deus nos muda. Deus nos transforma. Deus muda a nossa história. Mas eu preciso ver Deus e Ele me vê. Eu preciso que Ele veja o meu coração e a motivação do meu coração. E eu quero encerrar com você, lendo Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressados por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito,
porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Deus poderoso e eterno. Pai, eu não sei o que tem passado nessa casa, eu não sei o que tem passado nessa vida, mas eu sei o que o Senhor me disse nesta noite. Somos agentes de transformação, somos agentes de milagre e podemos sim, meu Deus, mudar a história da nossa casa. Então aqueles que no coração têm a chama, aqueles que no coração arde de paixão por Ti, Deus, entra nas suas casas, nas suas famílias, revigore as tuas forças, para que tenha ânimo e não se espante, não voltes para trás, não tenha medo, mas avance, crendo que o Senhor nos faz mais que vencedores, independente da circunstância, independente do problema. Senhor, que esta pessoa não venha falar do tamanho do problema, mas que venha falar para o problema o tamanho do seu Deus. E ali, meu Pai, o Senhor dos céus ouvir, enviar os teus anjos para que venha, meu Deus, em socorro desta família, em socorro deste homem, desta mulher, transformando-os para que sejam transformadores de vidas. Pai, em nome de Jesus, recebe esta igreja, toca nestes corações, incendeia da cabeça a planta do pé, mas que não saiam daqui da mesma maneira que entraram, e que nesta semana pequemos menos, que nessa semana andemos mais na tua direção, que venhamos diminuir, Senhor, para o Senhor crescer em nós, em nome de Jesus. Aleluia.